Oi pessoal, no último vídeo que a gente fez, a gente falou que o próximo vídeo seria sobre o Tumblr, que fala que a Melissa é AD, e a gente ia comentar também algumas coisas do Memory Lane em relação a Spencer, sobre Cissy e Charles serem pessoas diferentes e algumas coisas sobre a Mel. Mas a gente mudou de ideia, a gente vai fazer um vídeo só sobre a Melissa, afinal ela merece. Também porque o post é muito grande e a gente não quer perder nenhum detalhe. E esses outros 3 assuntos nós vamos comentar agora, junto com outros assuntos diversos que nós pegamos no Memory Lane, nós pegamos revendo episódios e que nós precisamos falar. Começando então com Cissy e Charles não serem a mesma pessoa. Isso não é novidade. Na época do 610, depois do que abaixou a poeira lá da polêmica dos furos, começaram as teorias, os comentários em relação à história que a Cissy contou. Assim como aconteceu com a Alison no 424, algumas coisas não batiam. Por quê? A gente já tinha visto essas situações, algumas situações na série, e na versão delas algumas coisas mudaram. Então, a gente não acreditou 100% na Alison, nem 100% na Cissy. Mas algumas pessoas não acreditaram em absolutamente nada do que a Cissy falou, nem que ela era A. Pois é. Falaram que ela não era Charles, não tem nada de trans, muito menos era A, que aquilo ali foi todo um teatro. Na época, a gente viu que tinha essa teoria, mas a gente não leu, porque a gente já tinha feito tantos comentários sobre o 610, já tinha falado tanta coisa sobre as respostas da Marlene, os furos e tal, que a gente preferiu acreditar mesmo se é trans, nossa trans finíssima. Ela era Charles, que virou Charlie, que virou Charlotte, que virou Cissy, que virou A, e pronto. A gente deixou quieto, mas a gente não esqueceu que tinha essa desconfiança. Agora, vendo os tumblrs, essa teoria voltou. Assim. Alguém estava comentando sobre isso, da Cissy e Charles não serem a mesma pessoa. Um dos principais motivos para a gente acreditar que eles não são a mesma pessoa, que a Cissy é Cissy, nasceu menina, Charles é Charles, nasceu menino, é aquele crachá de visitante que a Spencer encontra no Hadley, no cavalinho, no 323, que o Rain aparece lá e fala que liberou a visita dela, porque a Melissa pediu pra ela falar com a Moni e tal. A gente falou sobre isso no 610. Como que a Cissy entrou no Hadley como visitante, sendo que ela era paciente. Tá, a gente sabe que o Hadley é uma zona, mas assim, tudo tem limite, né? Como é que ela chega lá com um nome diferente e simplesmente entra e ninguém fala nada? A gente não entendeu. Isso aí. Com isso, também a dúvida. Quanto tempo a Cissy ficou no Hadley? Por quê? Segundo ela, o Charles ficou no Hadley até os 7 anos. E isso tá no registro dele. Tem até os 7 anos, quando ele se matou, né? Ficou quando ele morreu. E depois chegou a Charlotte, que não tem registro nenhum. Porém, a Cissy consegue, a senhora D consegue pra Cissy frequentar as aulas em UPenn. Desculpa. E a Cissy vai pra escola. Tal, e pelo que a gente entende, ela continua, né? Lá no Hadley. Por quê? Ela conheceu a Monão lá. Então, ela saiu do Hadley um pouquinho depois que a Monão chegou. O que é estranho, porque assim, ela
tinha os privilégios que ela falou. Ela frequentava as aulas na UPenn, ela frequentava a escola, ela era super amiga da Alison, elas as duas vivem pra cima e pra baixo, juntas, andavam de carro, foram pra Cape e tal. E aí, quando a Cici terminava o passeio, ela ia pra onde? Tipo, ela morava no Hadley, ela só tinha que dormir lá. Estranho. Então, o que falaram sobre isso? E também é a mesma conclusão que a gente chega, que a gente concorda. Cici Charlotte nunca foi paciente do Hadley. Por isso que ela tem um crachá de visita com o nome Cici Drake, e ela entrou lá como visita e ninguém falou nada. Nessa história, da história da Cici, quando ela conta em Charles, ela mistura, né? Porque Charles existe, Charles foi paciente do Hadley, só que o que aconteceu com ele depois dos 7 anos a gente não sabe. A gente acha que ele tá vivo, mas a gente não vai entrar nessa questão. Só que não foi Charlotte nenhuma pra lá. Por quê? Nós temos outras situações que mostram que não tinha como a Cici ser paciente do Hadley e fazer coisas que quem não era paciente faria. Como? Aquela vez que no 410 flashback, que a gente ama, que a Spencer e a Hannah perguntam pra senhora Dee se elas conhecem um médico chamado Palmer, né? A gente fala de flashback. As meninas perguntam A, a senhora Dee responde Z e o flashback é M. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas é que na época era pra acusar a Cici de ser ela era perigosa e tal. A senhora Dee chega possessa em casa, a Alison tá tocando piano, ela taca aquela madeira que fecha as teclas em cima dos dedos da Alison e fala que ligaram pra ela. Gente, desculpa, eu tô com tosse, então várias vezes não vou dar esse deslize. A senhora Dee fala que ela teve que sair passando os sinais fechados de carro, porque ligaram pra ela do Hadley que a filha dela tava dando a maior baixaria, falando que ela precisava ser internada e não sei o que. Quando ela chegou lá, não era filha nenhuma, era a Cici se passando pela Alison. Mas assim, se a Cici era paciente, ninguém percebeu que era ela. Tipo, ela tava vestida de Alison, mas assim, ninguém reconheceu que era ela. Estranho. Se ela conseguiu fazer isso, foi porque ela não era paciente. Sobre frequentar as aulas na UPenn e a escola. A Cici, ela morou com uma menina. Lembra que a Arya vai cobrar... no 410 também. Que a Arya vai cobrar... vai procurar a menina que morava com a Cici pra saber se ela tem notícias sobre a Cici. A menina fala, se você souber onde ela tá, você me avisa, porque ela tá me devendo também e eu quero saber. E a Cici frequentou a UPenn, frequentou a escola, que também é uma história muito esquisita, porque ela ganha de rainha do baile, sendo que ela nem era aluna, né? E ela tá no livro do ano como rainha. Mas se ela era paciente do Hadley, tipo, como é que funcionava isso? Não dá pra entender. Ela era amiga da Alison, as duas viviam juntas, ela namorava o Jason, ela frequentava a casa dos Dee. Mas e aí, quando acabava o passeio, ela fazia o quê? Ela ia embora pra onde? Nunca ninguém perguntou onde ela morava. Tipo, ela voltou indo embora, nunca ninguém quis saber onde ela morava. Provavelmente porque não era no Hadley, não era paciente. Então, a Cici inventou que ela foi paciente do Hadley. Ela inventou que ela ficou lá até um tempinho depois que a Monon
foi internada. Cici nunca foi paciente do Hadley. Por isso, ela fez essas coisas como uma pessoa normal, de fora. E é isso. Por isso que ela entrou como visitante, por isso que ela fez baixaria, tal. E ninguém falou assim, não, você é paciente e tal. Não, você é uma pessoa de fora. Então vamos resolver como uma pessoa de fora. Então esses são os principais motivos da teoria pra gente acreditar que a Cici e o Charles desculpa, não são a mesma pessoa. Não tem nada da história, né, da trans finíssima. Mas o Charles sim, foi paciente, ficou lá até os 7 anos, pelo menos, que constam nos registros. E Charlotte nunca foi. Aí, a gente quer... tá. Outra coisa. Se a Cici ficou no Hadley até a Monon ser internada, um pouquinho depois da Monon chegar, como foi que ela sequestrou a Sarah, sendo que ela não podia sair do sanatório? Porque, já que, segundo ela, deu a pedrada na Alison e a senhora de falou, não quero mais saber de você por um tempo, você não vai mais sair de lá, tal. Como foi que ela sequestrou a Sarah? A Sarah foi vista um dia depois da Alison sumir em Rosewood. A Sarah foi vista. Então, provavelmente ela foi sequestrada nesse dia. E se a Cici pegou a Sarah pra ser a Alison dela, ela não podia ser no Hadley. Como foi que ela pegou e levou na Dollhouse? Como é que ela conseguiu fazer isso? É estranho, não é? Então, mais um motivo pra gente acreditar que Cici nunca foi paciente do Hadley. Ah, tá. Mas por que então ela falou, ela inventou essa história, ela contou essa história de que ela era Charles e ela sofreu com, né, a rejeição do Sr. D e tudo mais? Pra comover as meninas. Pra aliviar a barra dela, sabe? Tipo, eu não fui aí pra maldade e tal, que eu fui afastado da minha família, não pude conviver com a minha irmã, que eu amava tanto, coisas assim, pra sensibilizar. Por isso. Aí, no 6:10, a Cici fala pra Alison que antes dela ir pra Nova York, ela foi se despedir da senhora D, porque a Cici tinha sido presa, acusada de matar o Wilden. Só que a Cici, ela estava na delegacia lá de Rosewood, onde estava o Holbrook, e ela foi levada para outra delegacia. Só que no caminho, ela conseguiu se livrar do policial, ela conseguiu escapar. Como que ela conseguiu isso? A senhora D subornou o policial, que é aquele oficial Maple, acho que ele chama. Essa cena seria do 5-1, mas ela foi deletada, que mostra a Cici conversando com o policial, né, sobre o suborno, de que ele fingiria que foi agredido por ela, e com isso ela conseguiu escapar. Só que na delegacia a Cici tá com uma roupa normal. Quando ela chega em Nova York, ela também tá com uma roupa normal. Quando ela vai se despedir da senhora D, encontra a senhora D morta, ela tá de hoodie. E ela vai e enterra a senhora D. Gente, alguém entendeu por que ela fez isso? Por que ela enterrou a senhora D? Ela decidiu enterrar a própria mãe? Por qual motivo que a Cici fez isso? A gente não entendeu, não vê no cabimento. Pra que ela fez isso? Enterrar a mãe? Coitada, já tava morta.
Porque ela foi lá e enterrou. E assim, ela tava indo pra Nova York, né? A gente não pode deixar de fazer alfinetar. Nova York deve ser assim, 10 minutos de Rosewood. Ela tava indo pra Nova York, conseguiu fugir, ela voltou pra Rosewood, trocou de roupa, daí foi pra Nova York de novo, tal. Tudo num curtíssimo espaço de tempo. Então, a nossa dúvida, por que ela enterrou a senhora Dee? E, como último comentário da história da Cissy no 610, a gente reviu o 610 esses dias e o Jason tinha falado pra Emily que na noite do celeiro ele, chapadaço, saiu lá caindo, né, na varanda pra tomar água da torneira e ele olhou e viu a Cissy e a Melissa, só que ele achou que a Cissy fosse a Alison. E ele chamou a Alison. Aí as duas olharam, daí o Jason tava, né, loucão. Quando ele olhou de novo, não tinha mais ninguém ali. Quando ele falou isso pra Emily, ele falou assim, eu não sei se eu realmente vi ou se foi uma alucinação, porque eu tava bem doido. Aí, quando a Cissy tá arrumando a mala pra ir embora de Rosewood, porque o Wilden foi atrás dela, né, estourou a bomba do Beach Horn. A Emily chega lá, a Cissy dá um esporro na Emily, falando que ela não tinha que abrir a boca pra falar nada do Beach Horn, por culpa dela, ela escutou um monte do Wilden e tal. E fala pra... Daí a Emily pergunta pra ela se ela tava lá no quintal. Só que quando ela pergunta pra Cissy se ela tava no quintal, ela não fala assim, Cissy, você tá lá no quintal vestida de Alison? Não, ela só pergunta, você estava no quintal? Como, na visão do Jason, a Cissy estava de Alison, então a gente deduz que a Emily sabia, né, que a Cissy estava de Alison. A Cissy falou que estava, sim, conversando com a Melissa. Por quê? O que ela foi fazer lá? Que naquela noite, várias pessoas estavam atrás da Alison, estavam com muita raiva da Alison, porque essas pessoas queriam uns vídeos. E quem era a mais interessada nesses vídeos? Melissa. E, enquanto a Alison foi pegar os vídeos, a Cissy ficou lá conversando com a Melissa e tal. Só que no outro dia a Alison estava desaparecida, né? Elas ficaram esperando até que horas, né? Simplesmente estavam tão interessadas no vídeo, assim, a Melissa, que foram embora. No outro dia ela estava desaparecida. E assim se fala, sim, eu estava lá fazendo isso. Ok. No 610, a Alison, depois que a Cissy fala que deu a pedrada nela, que foi ela que acertou a pedra, a Alison fala assim, o Jason falou pra Emily que ele te viu com o meu top amarelo no quintal. A Cissy falou assim, não, ele não me viu, não era eu. Ou era você, ou era a Bethany. O que a gente falou a primeira vez? O que a gente achava até agora? Que a Cissy mentiu, na maior. Assim, não, eu não falei nada. Tipo, eu não falei nada. Eu não tava lá. Quem tava de Alison, de top, era você e a Bethany. Ele viu uma de vocês. Eu, tipo, não tem nada a ver com isso. Como se ela tivesse renegando a história, mentindo, falando que não tava de top, não tava de nada, que tipo, não confirmou nada pra Emily. Mas não é bem assim. A Alison pergunta pra Cissy, o Jason falou pra Emily que ele te viu com o meu top no quintal. A Cissy fala, não, ele não me viu. Ou
ele viu você ou ele viu a Bethany. O que isso quer dizer? Que sim, a Cici estava com o top amarelo, mas a pessoa que o Jason viu com o top não foi ela. Ou foi a Alison, ou foi a Bethany. Ela fala assim, não, ele não me viu, não quer dizer que ela não estava de Alison. Quer dizer que ela estava de Alison, mas não foi vista pelo Jason. Apesar de que, a gente falou, no Liar's Guide, a Mona fala que o Jason teve certeza do que ele viu naquela noite, da visão dele, que foi a Cici vestida de Alison. Então, a gente sabe que a Cici estava lá no quintal vestida de Alison, apesar de quando ela conta a história, ela tá sempre de Rude, mas ela estava. O que ela faz no 610 é negar que foi vista pelo Jason, mas não nega que estava vestida de Alison. Então, sobre a Cici, no 610, é isso. Então, resumindo, a gente deu uma enrolada aqui. Cici e Charles podem não ser a mesma pessoa. São pessoas diferentes. Cici nasceu Cici mesmo, menina. Charles nasceu Charles, menino. Charles foi paciente do Hadley. Cici não foi. E ela inventou, misturou as histórias, inventou uma história para sensibilizar as meninas, mas ela foi ex sim, tá? Independente se ela, se eles não são a mesma pessoa, a Cici foi ex sim. Aí, a gente tá falando na ordem que a gente notou que não tá na ordem cronológica dos episódios, a gente vai falar sobre um episódio mais de uma vez. Agora da Mary. Quando, no final das 6, que antes da finale, a Marlene falou, a gente já viu a gêmea, um gêmeo, antes. Que bom, né? Que bom que a gente já viu. Aí, revelaram que era a Mary, irmã da senhora Dee. Quando é que foi? Todo mundo falou que foi naquela vez que a senhora Dee aparece no quarto da Spencer, atrás dela, usando red coat. A gente não acha que foi ali, que era a Mary. Mas que foi na 4ª temporada. Por quê? Porque quando a senhora Dee volta, e ela aparece muito. A gente acha que as duas estavam ali juntas, assim, né, naquela coisa troca de lugar, na reta final, quando quando a Spencer começa a surtar, começa a pressão em cima da senhora da polícia, que vão exumar novamente o corpo da Alison, porque eles têm a denúncia de que ela pode estar viva, tal. Foi aí que a gente viu a Mary em alguma situação dessa época. Só que a gente esqueceu de outra vez que a gente viu a senhora Dee um pouco depois da 4ª temporada, que foi no final da 5ª, naquele vídeo que a Spencer vê no quarto do Charles, lá na Dollhouse, que aparece a senhora Dee na fazenda dos Campbell, com os dois menininhos, um o Charles, outro é o Jason, e uma criancinha no colo, que a gente e a maioria achou que a menininha era a Alison e os meninos, a gente sabia que um era o Jason, o outro era o Charles. Mas, sabendo da existência da Mary, que a Mary é mãe da Spencer, que a Mary é mãe da Cici, que a Mary pode ter mais um filho, e esse filho pode ser Charles,
Por que essa pessoa que a gente viu no vídeo, que a gente achava que era a senhora Dee, não pode ser a Mary? Os meninos continuam sendo Jason e Charles. E a criança que tá no colo pode ser a Spencer. Tanto que a Verônica e o Peter, quando eles chegam lá com a Tanner na propriedade, eles falam assim, nossa, aqui é a fazenda dos Campbell, que a gente vinha colher maçã com as meninas quando elas eram pequenas. Então, por que não pode ser a Mary nesse vídeo? Tem um detalhe mega importante, porque ou a senhora Dee ou a Mary fala para só um dos meninos: dá um beijo na sua irmã. Pro outro ela não fala. Ela fala, bons meninos. Mas só pra um ela fala: dá um beijo na sua irmã. Então, tem irmãos ali e um que é primo. Então a gente acha que pode ser a Mary naquele vídeo e a criança a Spencer ou a Cissy. A gente reviu alguns episódios. A gente reviu os episódios finais da 4ª temporada. A gente adora a 4ª temporada. A gente gosta muito mesmo da 4ª temporada, tanto da 4A quanto da 4B, principalmente da reta final da 4B. A gente assistiu de novo do 420 ao 424 e pegamos algumas informações com que a gente, né, sabe agora em relação a Mary e tal. A gente, quer dizer, reforça umas desconfianças que a gente tem e a gente aproveita para fazer uma retratação de um erro que nós cometemos em centenas de posts em que falamos sobre Ezra e Alison. A gente falou que Ezra e Alison nunca tiveram um caso, que o Ezra era apaixonado pela personalidade da Alison. Ele era assim, fascinado pelo mundo de mentiras em que ela vivia. Só que eles nunca tiveram nada. Nunca tiveram absolutamente nada. Nunca ficaram, nunca tiveram um namorico, nada. Tiveram sim. Começo do 421, a Arya fala isso para as meninas. Ela fala: o Ezra já sabia quem eu era, eles já sabiam quem vocês eram, ele conhecia a Alison e ele teve um namorico com ela muito rápido. Então a gente falou várias vezes, todo post que a gente falou dos dois, a gente falou isso, que eles nunca tiveram um caso. Inclusive no 424 a gente falou que, análise e tal, que eles nunca tiveram um caso. Tiveram, foi uma coisa rápida e só. A única correção que a gente precisa fazer em relação aos dois é essa. Quanto ao resto de horror, coisas assim e tal, nossa opinião continua a mesma. Então no 421 a Arya fala isso no começo. A gente falou que a Alison já sabia da existência da Mary, já sabia que a Mary era mãe da Spencer, provavelmente também era mãe da Cissy. E ela deu. A gente falou que o principal motivo pra gente achar isso foi a reação dela, o comportamento dela lá no porão da Carol. Mas antes da gente saber que a senhora Dee tinha uma irmã, a Alison falou, claro, na época, né, o comportamento creepy da senhora Dee e tal, ninguém pensou em gêmeo, ninguém falou nada, cabia perfeitamente o que a Alison fala. Então, ok. Mas agora, sabendo da existência da Mary, no 423, quando as meninas estão lá no quarto da Alison, que elas pegam aquele quadro e acham um telefone no Mamgabut e tal, e a Emily manda um e-mail, a Alison telefona, elas falam assim: Alison, a polícia já sabe que você tá viva,
a gente precisa te encontrar, não sei o quê. E a sua mãe tá super preocupada, meio surtada, não sei o quê. A Alison fala assim, tá, venham me encontrar, mas não falem nada pra minha mãe. A minha mãe não pode saber de nada. Porque talvez não fosse a senhora Dee que estivesse ali. Ou não só a senhora Dee estava ali. A Mary também estava. Aí no, nessa época, quando tem o livro do Ezra, a gente adora falar desse livro, que é a senhora, ele fala que a senhora Dee, assim que ela chega, por causa do comportamento da senhora Dee, tá, as meninas, quando a Arya fala que o Ezra acha que a senhora Dee, elas ficam meio assim, só a Spencer que fala que acha que ela pode ser, mas depois do comportamento dela durante o desfile, as meninas passam a considerar sim que a senhora Dee pode ser a Redcoat, a pessoa que roubou o jogo da mão. Assim que elas encontram a Alison em Nova York no 424, elas falam pra Alison, a gente acha que a sua mãe é a pessoa que roubou o jogo da Mona. A Alison fica quieta, não fala nada, não espera reação nenhuma. Aí a Nara fala assim, tipo, você não vai falar nada? Tipo, ela fala que não é tão simples assim, que é um pouco complicado. Ou seja, ela estava se referindo a Mary. Por isso que ela não expressou reação nenhuma quando as meninas falaram que a senhora Dee era suspeita de ser Ei. Porque a Alison já sabia da Mary, então ela fala que é complicado, não explica porquê, né? Então, a falta de reação dela, inexpressividade dela, agora tá justificada. Vamos ver aqui. Tá. No 525, o da Dollhouse, a hora que a Spencer entra lá no quarto do Charles, começa a tocar, né, aquela música, tem uma pipoqueira, começa a passar o filme, tem os manequins que reproduzem a família que tá na foto e tal, e tem um ossinho de pelúcia marrom que a gente viu com o Charles. Ah, que depois a gente tem esse ursinho que tá lá. Depois a gente vê esse ursinho no quarto no 610 da Cici. Tá. Duas situações que aparece o ursinho. Aí a Spencer fica cara a cara com o Charles. Daí no 61 ela fala para as meninas que quando ela ficou assim de frente com o Charles, ela teve a impressão de que ela já conhecia aquela pessoa, que foi uma sensação meio que familiar, assim, que ela já teve com aquela pessoa, que não era um estranho pra ela. Spencer comenta isso. Tá? A gente falou do ursinho, agora só fazer uma pausa pra falar sobre o Charles aí na Dollhouse, que a gente não falou, deveria ter falado faz muito tempo esse comentário. A gente sabe que não tinha só uma pessoa ali na Dollhouse, várias pessoas estavam trabalhando juntas, uma delas era o Noel, e não é porque o Charles apareceu com o físico de homem que a gente acha que aquela pessoa ali não era a Cici. Por quê? Em relação ao físico, ter o físico de homem, essas coisas, a gente sabe que quando aparece Ei, Rude, qualquer pessoa, a Monão no GT,
fantasias de Caleb e tal, é dublê, e não vai ser mesmo igual a pessoa que é mesmo. Então, a gente não leva isso em consideração. Mas a Cici, ela não fala nada de Dollhouse lá, quando ela conta a história pra Alisson. Tá, não teve tempo, não sei o que, mas assim, a gente achou meio que não era tanto, assim, coisa da Cici fazer aquilo, sabe? Tipo, toda aquela encenação, o baile e tal, que não era coisa da Cici, que não era Charles ali, ela. Quem era? O Berei. Era o Berei que tava ali, de Charles. E não era a Cici. Cici podia estar lá fazendo alguma coisa, mas não era ela que estava de Charles. A gente desconfia disso há um tempo. Voltando pro ursinho. No 3. Não, no 4:23. Gente, essa época, a Spencer, que ela tá pilhadona, né? Tomando os comprimidos que ela foi pra reabilitação. Tem um flashback que a Spencer, ela tá transtornada, o que ela quer saber, o que aconteceu naquele verão, tal, que ela tem os flashes dela com a pá, e ninguém fala nada pra ela. E ela sabe que estão escondendo alguma coisa dela. Então, o que ela vai falar com a senhora Dee, fala, o que eu fiz? Porque ela encontra o papel lá no apartamento do Ezra, que fala que a senhora Dee pagou pra Cici não falar o que viu, que foi a discussão da Spencer com a Alison. O Ezra viu, quer dizer, o Ezra sabia, a senhora Dee viu, e ela não entendia porque ninguém falou nada, porque todo mundo aceitou ficar de boca fechada. Ela fala pra senhora Dee, por que você não falou pra polícia e tal? Daí a senhora Dee, falei o quê? Tipo, sabe? Tipo, tava agredindo minha filha, que filha? Tal, a senhora Dee finge que não sabe de nada. E aí você fica louca, porque ela sabe que aconteceu alguma coisa e desde sempre ela tem essa no consciente que ela pode ter feito alguma coisa pra ela pode ter sido responsável pela morte. Aí, numa conversa com a Verônica, a Spencer implora pra ela falar o que aconteceu. Tipo, o que eles estavam escondendo. Tipo, né, por que eles estavam escondendo e por que eles não queriam falar sobre aquele verão que tão grave tinha acontecido. A Verônica fala que a Spencer, quando tomava os comprimidos, ela não só tinha perda de memória, como ela ficava transtornada. Ela mudava o comportamento. Verônica fala, a gente não sabia qual Spencer que ia acordar, a boa ou a ruim. E a Verônica fala assim, por isso que a gente pediu pra Melissa esquecer aquele episódio antes dela ir pra faculdade. E aí começa o flashback que a Verônica, lá no quintal, à noite, tem uma mesa cheia de coisa rasgada, roupas e tal. E o que tem lá? Um ursinho marrom. Igual o ursinho do Charles, que tá com a Cici na dollhouse. Igual o ursinho que tá com... tá lá no quarto desculpa, tá no quarto do Charles na dollhouse. Tá no quarto do Hadley lá com a Cici. E esse ursinho tá lá nessa mesa. Daí a Alison passa lá, né, conversa com a Verônica e tal. Mas a gente quer falar do ursinho. Por quê? O que significa o ursinho? Que a Spencer, a gente já sabe que ela é irmã da Cici e
No caso de Cissy e Charles serem pessoas diferentes, Charles também é filho da Mary. E ele, logo, é irmão da Spencer. Então, o sim tá ali pra fazer essa simbologia, essa referência da família, dos irmãos. E a Spencer falar que ela teve essa sensação familiar quando ela ficou cara a cara com Charles, é porque em algum momento ela conviveu com ele, ela esteve com ele. E o ursinho tá lá pra representar isso aí. Por isso que a gente tá falando dele. Ah, tá. Pra gente encerrar aqui. Primeiro vídeo. Fala da Monão. Gente, a Monão, como a gente fala, ela sabe de tudo. Sempre soube de tudo. E no 512, quando ela e a Spencer vão lá no Hadley pegar os registros da Bethany, tem o gravador lá com a fita, que a Bethany fala: será que ninguém nessa família presta? Nem mãe, nem filha? E a Spencer tá lendo o que o médico escreveu, tal, falando o que tá escrito no papel ali. A gente colocou um alarme aqui pra dar quando desce o tempo do vídeo. Então, já que a gente começou a falar, é curtinho aqui. Tá escrito ali que naquele dia a Bethany tava com muita raiva porque ela descobriu que a senhora tinha um caso com o pai dela. Aí a Spencer fala assim, quando ela ouve no gravador: será que ninguém naquela família presta, nem mãe nem filha? Nisso a Mona tira o gravador da mão da Spencer. Pra quê? Pra não continuar. Pra ela não continuar falando, né, do quem era a filha. Por quê? Caso a Cissy não tenha sido paciente do Hadley, ou tenha sido, elas tinham algum problema com a Bethany, ela e a Alison. E ela era filha, né, da senhora Dee. Então, ou talvez, né, tem outra filha aí na história. Mas o que chama atenção é a Mona pegar. Revejam a cena. A gente reparou nisso agora, revendo. A Mona pega, ela tira o gravador da mão da Spencer pra não continuar o relato da Bethany. Pra Bethany não continuar falando da família. Porque ela fala tal mãe, tal filha. A mãe a gente sabe quem é, agora a filha. E no 610, quando elas chegam lá no Carrie Sim, elas têm que colocar a senha pra poder entrar. Aí a Monão vai lá e fala: tenta aí o aniversário da senhora Dee. A Ara fala pra ela: o aniversário da senhora Dee? Tipo, pra quê que você sabe disso? Ela: a Monão, porque eu sou autodidata e... fala alguma outra coisa? A Spencer olha pra ela e fala assim: mas isso aí é uma coisa que não se aprende, sei lá, se manifesta, tal. Bom, de qualquer maneira, a Spencer tenta o aniversário da senhora Dee, não dá certo. Mas assim, a Mona fala: só autodidata. Autodidata é quem aprende uma coisa sozinho, quem estuda sozinho e tal. Saber a data do nascimento de alguém não precisa ser autodidata. O que a Monão quis dizer com isso? Por que ela fala tenta o aniversário da senhora Dee? Por que ela sabia do aniversário da senhora Dee? Porque ela sabia que a senhora Dee tinha a gêmea, a Mary, e que era mãe da Cissy. Por isso ela fala. Talvez isso aí mais pra gente, né? É uma dica pra gente
ver que a Manon sabe de tudo e, né, falar isso. Ah, tenta o aniversário da senhora de. Por quê? Aniversário da senhora de. Ela fala por isso. Então, encerrando o primeiro vídeo com a Manon dando mais umas demonstrações de que ela sabe de tudo. A gente pausa e continuamos no próximo. Até daqui a pouco.